E aí, pessoal, beleza? Estamos aí então para mais uma live, né? O bate-papo das quartas que a gente chama. Estou esperando meu convidado então, que é o Giba, professor Giba, Biologiba, como ele chama, né? Olha aí a Ju, o Matheus Araújo entrou. Oi, Ju, tudo bem? Só estou esperando então o meu convidado chegar aí para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser super interessante sobre o uso do plástico, né? Ó, a Manu também tá entrando aí. Obrigado pela presença, gente. Vocês sabem então que podem interromper, podem perguntar. Vamos ver se ele tá por aí. O Giba, Gilberto. Não. Vamos ver então de novo. Vou tentar mais uma vez. Ó, o Flávio Júnior. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o bate-papo vai estar muito legal, cara. Vou falar com um cara super bacana aí, que é o Gilberto, né? Gilberto, o professor Gilberto de Biologia. Deixa eu ver se ele chegou já. Por enquanto não. Vamos de novo. Ó, a Vitória tá aí, a Keké tá aí. Bruno, a Mari. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar de novo, cara. Vamos tentar de novo. Gilberto. Como é que é? Giba, eu acho que é, né? Giba. Não apareceu, cara. Vamos esperar mais um pouco aí, gente. O papo vai estar super bacana hoje. Nós vamos falar sobre um assunto super. Ali tá ele, ó. Biologiba. Professor Giba. Fazer transmissão. Vamos ver se ele entra aí. Já tá tudo na mão daí. Tá legal, gente? Vou esperar um pouquinho. Papo super bacana aí sobre o uso do plástico. Aí tá o cara, ó, gurizada. Esse aí é o cara. Fala, Grande querido, como é que Giba. tá, rapaz? Tudo tranquilo? Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá me escutando legal, Giba? Perfeitamente, em alto e bom som. Beleza, cara. A galera tá escutando também legal. Show. Então, cara, hoje a gente vai falar sobre um papo. Esse projeto que eu tenho, então, se chama o Bate-Papo das Quartas. Toda quarta-feira a gente vem aqui, então, e bate um papo legal sobre a questão do. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui, só um pouquinho. E bate um papo legal, né? Sobre a questão do. De quem quiser falar. Então, eu já falei com o Rodrigo de Biologia, já falei com o professor de redação, vou falar com o professor de História, já falei com um, falei sobre inclusão. E o papo de hoje é muito bacana. Eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite, Giba, porque eu acho que, além de aumentar repertório para redação e conhecimento para a prova, esse papo é muito importante para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Vai ser uma conversa, acredito que um pouco desaconchegante, né? Vai dar um incômodo, né? Então, conversar um pouquinho a respeito dessa temática que a gente vai falar sobre a respeito. Então tá, cara, para quem não conhece, o professor Giba, ele é de Porto Alegre, trabalha bastante tempo já em cursinho pré-vestibular, aí a gente foi colega há uns 3 anos, mais ou menos, aqui no Fênix, em Sim. Santa Cruz, e ele também é envolvido na pesquisa, né? Ele terminou o doutorado dele em biologia pela URGS, Universidade do Rio Grande do Sul, e é um cara bacana pra caramba que está disponibilizando conteúdo também, tá, gente? Para vocês aí de biologia, tem um canal lá que ele disponibiliza aulas muito bacanas. Aconselho vocês a acompanhar ele lá no Instagram e no YouTube também, tá legal? Giba, eu queria te perguntar primeiro, assim, qual é a grande questão, qual é a grande diferença do plástico? Ou a gente tem um plástico só? Não, o plástico, na verdade, é um polímero, né? E ele pode ser constituído de diversos tipos de materiais, né? Diversas composições. Então,
a gente vai ter ali o PVC, a gente vai ter o PET, né, que é o mais comum. Então, existem diversas formas, né, estruturas desse polímero. Mas o que a gente costuma observar mais no nosso dia a dia, o que a gente costuma consumir, é o PET, né, o famoso PET aí que a gente vai encontrar nas garrafinhas de plástico, os potinhos de comida, enfim, né, em sacolas plásticas, apesar do que, né, já é interessante até anotar isso aí, que existem o que a gente vai chamar dos plásticos que denominam de biodegradáveis, que a gente já tem essas tecnologias, que é um polímero também, né, os biodegradáveis, apesar do que a minha esposa é engenheira de materiais, ela tem uma certa, não é bem assim essa questão deles serem biodegradáveis, eles ajudam, mas não é tudo isso de bom, porque ali ainda tem material, um polímero plástico propriamente dito, só que ele fica mais fácil, né, de se desmanchar, ele não dura 100, 200, 300 anos, dependendo, né, da composição desse material plástico, mas ajuda no processo de reciclagem, né, dessa substância aí. Porque eu vejo, né, Giba, que o grande vilão parece, né, que eles criaram, não é que é o grande vilão, né, mas parece que o que mais as pessoas conhecem é o canudo, né? Todo Sim, o mundo canudinho. toma atitudes para o canudinho, né? A Câmara do Rio de Janeiro proibiu, sim, tal cidade proibiu. Eu acho que tem, claro, um grande impacto do canudo, mas eu concordo contigo. Esses potes plásticos, assim, hoje, pelo menos, como a gente usa isso, né, Giba? Na cozinha, por exemplo, para levar comida para algum lugar. O plástico está amplamente presente na nossa vida. Né? Eu desafio, né, a galera que está nos ouvindo aqui a fazer um trabalho mental assim e ver se existe alguma possibilidade deles nunca mais terem acesso a plástico, consumirem qualquer coisa que não tenha plástico. Tá? Não existe essa possibilidade. Não existe, Não né? existe. No nosso atual estado da arte civilizatório, não há possibilidade. A gente vive a era do plástico. Então a gente vive, tanto que a gente entrou, os geólogos já falam do antropoceno, a gente está numa nova era geológica chamada antropoceno. Isso já é praticamente um consenso. E o que seria esse antropoceno? Os caras verificaram que em rochas sedimentares encontraram plástico incrustado em rochas sedimentares. O que seriam essas rochas sedimentares? São rochas que sofreram processo de intemperismo, degradação, fragmentação, assentaram, né, sofreram pressão e aí, né, viraram o que a gente chama de rochas sedimentares. Né? Ali o Gui Barcelos ali, vou dar um oi ali para ele, né? Esse cara aí também é sensacional para ele. Esse cara aqui é uma pessoa que eu tenho como um foco ali, é um mestre, professor, né? Então fica aqui o meu abraço para ele aí, a minha admiração. Então, o que eles encontraram? Encontraram nessas rochas sedimentares justamente, né, a presença de plásticos, né, incrustados. Então, geralmente a gente classifica as eras, né, geológicas justamente pela composição dos seres vivos, por exemplo, composição da atmosfera, dos gases atmosféricos, enfim, né? Então, a gente faz essa classificação das eras e, bom, a gente abrimos o antropoceno por conta, né, da utilização desvairada, né, de plástico. Né? Então, não tem como, a gente não tem como se livrar dessa matéria aí que é oriunda, né, do petróleo, um polímero, vindo do petróleo. É bem complicado. Hein, Giba, e tu acha que a gente começou porque o uso do plástico, assim, a presença dele na nossa vida, ele vem crescendo constantemente, né? É pelo custo do material ou é talvez pela praticidade do material, né? O que a gente tem que levar em conta é que ele é um material, né, prático de ser utilizado, mas a gente não pode deixar por trás, né,
a questão econômica, mercadológica. Né? A gente tem toda uma indústria embasada, todo o processamento de materiais embasado na utilização de polímeros oriundos do petróleo. Então, até hoje, a gente já tem tecnologias, por exemplo, que não precisaria mais os carros serem movidos a combustíveis fósseis, gasolina, diesel, nada disso. A gente tem outras tecnologias, tem o hidrogênio, nós vamos ter aí a energia solar, elétrica, mas e por que ainda é utilizado, se a gente já tem acesso a essa tecnologia, o combustível fóssil? Então existe toda uma relação econômica, mercadológica por trás, não é pela praticidade em si. A gente não pode escapar dessa problematização, dessa questão aí por trás. Existem conglomerados, corporações, não é uma teoria de conspiração, isso é um fato, a gente observa, não precisa ir muito longe, e dinheiro que estabelecem, querem manter esse status quo, e para o plástico não é diferente. Ele é prático, sim. Ele pode ser reutilizado, alguns, não todos, podem ser reutilizados, mas a gente tem outras substâncias naturais, que a gente poderia, polímeros naturais, que poderiam ser utilizados com um impacto ecológico mas muito menor do que a gente observa no caso dos polímeros, à base de petróleo. E a gente tem aí, por exemplo, falando ali da cannabis, exatamente, o cânhamo. O cânhamo nos dá vários polímeros, tecidos, que podem ser utilizados e empregados na confecção de pratos, de vasilhas de alimento, enfim. Então, a gente tem alternativas sustentáveis, mas existe a questão por trás de toda uma estruturação, uma infraestrutura, investimentos, dinheiro que rola, lobby político que vai envolver toda essa questão. A gente não pode deixar de lado. Ele é prático? É prático. Ele tem suas vantagens em alguns pontos? Tem. Mas ele não é a única alternativa que a gente tem atualmente. Tem dois questionamentos ali, Giba. Um é da... São três, na verdade, né? Um é da Mari. Vocês concordam que nesse isolamento a utilização dos plásticos aumentou, já que se dizia mais higiênico, pois jogamos fora depois? É a primeira. Aí a Vitória pergunta como é utilizado o plástico em Israel. E a Keke Kaufmann pergunta se essa questão do plástico em períodos da quarentena é algo que é super interessante pensar sobre. Temos como exemplos, os testes rápidos que são feitos a partir de material plástico. Olha, eu vou falar primeiro a da Mari. Mari, assim, eu acho que aumentou, assim como um consumidor, um cidadão. Porque eu fico impressionado, não sei se vocês fazem isso em casa, separar o lixo. Como a gente usa plástico em uma semana. É de tu ficar atordoado, assim, se tu pensar a consequência daquilo. Por favor, Gilberto. Ele deu uma travada agora. O que tu perguntou agora no final? Não, para ti comentar sobre os questionamentos das alunas. Isso é um fato. A gente, o consumo, para mim, aqui em casa, assim, eu observei também, a gente tem, eu direto tô acabando fazendo dispensa de lixo plástico. Um ponto importante que eu queria até ali comentar sobre a pergunta ali da Mari, ele é mais ecológico, como é que ela comentou ali, que eu até perdi, ela falou que... É mais fácil jogar fora, né? Higiênico e mais fácil jogar fora depois. A primeira coisa, e exatamente esse trecho final eu queria pegar, seguinte, primeiro, sim, aumentou o consumo de plástico, tá? Sim, não, isso aí é um fato, tá? Muito consumo de plástico foi aumentado, e a questão do jogar fora, gente. A gente não se dá conta que não existe jogar fora. Não tem jogar fora. Não existe isso. Tu vai jogar em algum lugar e ele vai continuar sobre o nosso planeta. Tu vai jogar fora da tua casa, no máximo.
E em seguida eu posso, depois um pouco mais para frente, eu posso comentar algumas coisas que na verdade ele volta, né? Volta. De uma outra forma ele acaba voltando. Então não existe, e de maneira nada legal. Então não existe essa história de jogar fora o plástico. Ele é prático, ele acaba sendo mais barato, né, esse processo. Ele permite o processo de reciclagem, mas aí tem um ponto-chave. As políticas de reciclagem no Brasil são falhas, não existe incentivo de reciclagem. A gente, do lixo que é produzido no Brasil, apenas 40%, não, desculpa, 60% é destinado de maneira correta, ou seja, não vai para lixões, vai para aterros, e desse lixo todo que vai para os aterros, propriamente dito, ou seja, tem um destino correto, muito pouco é reciclado, que poderia ser reciclado, muito pouco é reciclado, mas muito pouco menos, mesmo, né? Menos de 10% é reciclado. Então, existe esse problema, são poucas as cidades que têm a reciclagem, a coleta seletiva, então não existe, poucas cidades estão estruturadas para isso, que tem uma cooperativa, né, de coleta seletiva, dos catadores. E então, aquela história, seria interessante, o plástico é interessante, porque tu pode reutilizar ele, mas desde que ele seja reciclado, desde que seja feita uma coleta seletiva, só que a maioria do país não faz coleta seletiva, logo dá elas por elas, né? Então ele vai impactar enormemente, né, de qualquer forma. Então é uma ilusão a gente pensar que é mais higiênico, que vai causar menos impacto, né, porque isso aí acaba desnudando, é aquela coisa do lençol curto, né? Então tu tapa a cabeça e destapa os pés, porque justamente não existe uma estruturação, um apoio aí, um incentivo, né, dos governos a esse trabalho de coleta seletiva e reciclagem e destinar a esse lixo de maneira apropriada. Então, é triste. O que a gente pode fazer e deve, na verdade, fazer é começar a repensar os hábitos, né? Então, eu tenho um problema, eu preciso repensar meus hábitos. Eu, como biólogo, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né, um ditado, né, que se diz, eu vejo que eu consumo muito plástico e poderia consumir bem menos, né, do que isso. Então, é um processo diário, né, então, de desacomodar, né, toda uma cadeia já estabelecida de propaganda, de hábitos de vidas, não é fácil, mas a gente tem que começar em algum momento. É bem importante. A gente, outro aspecto interessante com a questão da pandemia, a utilização de máscaras descartáveis. Eu vejo muita gente usando máscara descartável por aí. Essas máscaras descartáveis vão para o lixo, né, vão para os lixões e vão, né, para os mares, gente. A gente está encontrando animais marinhos engasgados com máscaras descartáveis. Então, é uma questão que a gente tem que rever, né? Cultural muito interna. Que está bem internalizada essa questão de simplesmente a ideia de jogar fora. No momento que a gente começar a pensar, não existe o jogar fora, talvez isso aí já ajude a gente mudar um pouco esse ethos. A Vitória perguntou como é que é em Israel a questão. Eu particularmente não sei, cara. Se tem alguma diferença. Tem o Israel, ele tem um movimento, tá? Um movimento do zerar o consumo de plástico. Tá? Então, eles têm toda já uma política de reciclagem, reuso, substituição. Então, eles utilizam, reutilizam esse plástico produzido justamente para diminuir a produção desse plástico. Então, essa é a ideia ali da política, né, uma motivação que está sendo implementada lá em Israel. Tá? Não é que é proibido, né, a utilização de plástico lá, mas existe uma política e um movimento forte para
se estabelecer a diminuição e evitar que seja produzido mais plástico. Então, vamos utilizar o que tem, que já é o suficiente, já é demais até, e vamos achar novas formas de empregar esse plástico aqui. A gente pode fazer, fazer estruturas compostas com esse plástico para fazer tijolos, para fazer o processo de argamassa, concreto, estradas utilizando esse plástico. Então, dá para a gente destinar outras funções para essa matéria. E é essa ideia ali que está sendo empregada lá em Israel. E o Gui Barcelos ali, ele perguntou se adianta reciclar ou a gente deveria consumir menos, ou diferentemente. É o ponto que eu estava comentando, né? A gente tem que modificar o ethos, o espírito da coisa, o espírito de consumo. Então a gente consome muita coisa que não haveria necessidade de consumir, ou consome coisas que poderiam ser embaladas e acondicionadas sem a necessidade de utilizar plástico. E a gente encontra diversos, por exemplo, essas empresas de entrega, empresas alimentícias aí que fazem comida, algumas já têm essa ideia de sustentabilidade. Então, em vez de pedir um sushi, por exemplo, que venha em um acondicionado em uma estrutura plástica, tem algumas empresas que, já pensando em sustentabilidade, utilizam papelão, um papelão ali para justamente acondicionar esse alimento. Então, algumas coisas a gente pode começar a pensar. Eu me lembro, agora até comentei, eu me lembrei dessa relação do plástico, que há muitos anos atrás, o McDonald's, a embalagem do McDonald's, era de isopor. Não sei se tu chegou a pegar esse período. Não. Não, tu é jovem ainda, né? Eu que sou velho. Eu sou do interior, né? Chegou depois. Chegou agora aqui. Escapou. Então, ele era condicionado em isopor, tá? E agora eles acondicionam em papel, tá? Não que, enfim, mas é essa mudança de ethos, a gente evitar consumir coisas que utilizem plástico. Tá? E aqui vem uma outra problemática bem interessante, né? Como fazer isso? Então, mas é mais caro tu comprar de tal empresa que é sustentável, mas o jogo é jogado, é o jogo da economia. Então, se tu tiver uma maior investimento, as pessoas estão buscando mais aquele tipo de produto, no caso, um produto sustentável, vai aparecer mais gente oferecendo esse produto, logo a gente tem a relação de oferta e procura e é uma nova regulação de preços, de mercado. Então começa a ser desvantajoso tu manter essa operação de utilização de plástico no teu comércio. Então tu começa a mudar essa ideia, então evitar empresas que utilizem amplamente um plástico. E é mudança de ethos, conforme o Gui falou, a gente tem que mudar o nosso hábito de consumo. A gente consome muita coisa sem necessidade, e consome coisas embaladas, acondicionadas de maneira que não precisavam ser acondicionadas daquela maneira. E também eu acho, Giba, que tem uma questão bem interessante aí, nisso que tu falou agora. Inclusive, ano passado, se eu não estou errando aqui, não está me falhando a memória, foi o tema de redação do militar, da SpaceX, que era a sustentabilidade e a imagem das empresas frente ao consumidor. Então, eu acho que, inclusive, a empresa, o cara hoje no mundo virtual, tu tem como pesquisar se aquela empresa investe ou não em sustentabilidade, Seria uma forma de cobrar, talvez? É uma forma da população demonstrar que está preocupada com a situação, e isso empurra o investimento dos empresários a esse tipo de pensamento. Uma das coisas, assim, eu não sou um defensor do capitalismo, muito pelo contrário, mas uma coisa que o capitalismo tem uma grande agilidade em cooptar processos, pensamentos. Então, se a gente forçar as empresas a partirem para essa forma de lidar com material plástico, com resíduos, uma maior sustentabilidade, a gente vai ver o aumento cada vez mais de mais e mais empresas investindo nessa área.
A gente encontra isso. Existem estudos acadêmicos já que apontam essa preocupação crescente de sustentabilidade, da logística, que a gente chama logística reversa. O que seria a logística reversa? Tem uma empresa que produz um determinado produto e essa empresa, ela se responsabiliza desde a fabricação desse produto até o fim da vida útil desse produto. Então, é uma responsabilidade da empresa e não só e somente da sociedade, ou no caso das entidades públicas, no processo de coleta. Então, esse é um pensamento bem vanguardista. Então, tu vai ter uma empresa, tu vai produzir determinada coisa, então tu vai ter que pensar do início ao fim. Então, toda a cadeia envolvida, desde a logística de entrega desse produto, o consumidor também vai continuar sendo responsável por daí destinar esse produto que foi consumido em local adequado para ser feita a coleta dele, e essa coleta desse produto que foi utilizado, a empresa vai dar o destino final de maneira adequada, sustentável. Então, isso que a gente chama atual, é uma ideia atual da logística reversa. Então, a empresa é responsável do início ao fim da vida desse produto. Claro, é uma divisão de responsabilidades entre todos os entes envolvidos nessa cadeia produtiva. Empresa, consumidores e municípios, Estado, os órgãos governamentais ali envolvidos. Mas o que a gente observa atualmente é a empresa produz, beleza, o máximo que ela se preocupa é o seguinte, está dentro das normas de impacto ambiental, não jogar dejetos direto no esgoto, etc, mas depois que saiu da fábrica, a maioria das empresas não está nem aí. Não. Aí é com as entidades públicas e com a população. Não, a ideia tem que ser outra, e é essa a ideia que está sendo implementada. Logística reversa. A Isis comentou sobre a questão do descarte, e aí só para corroborar a ela, teve uma pesquisa do Ibope, que eu estou com ela aqui, que a Ambev solicitou, que é a cervejaria, e aí, cara, um dado bem preocupante, assim, né? Que 75% dos entrevistados, Giba, declararam que não separam materiais recicláveis dos lixos domésticos. E 40% não separam o lixo orgânico do inorgânico. Então, quer dizer, começa, eu acho, por aí, né? Existe aí algumas coisas interessantes, né? Eu não sei, eu não estou com a pesquisa ali, mas seria interessante abrir essa pesquisa no sentido de ver o que ela está nos passando de informação. Essas pessoas que não fazem a separação do lixo, não fazem no sentido de não saber como fazer, ou não fazem porque não adianta fazer. Eu vejo muito, a gente tem que analisar essa relação. Por exemplo, não adianta uma cidade, as pessoas estarem educadas e conscientes de que deve fazer a separação do lixo, se a entidade pública, que coordena a coleta dessa cidade, coleta de lixo, não disponibiliza uma coleta seletiva. Então, eu coloco em sacolinhas separadas, orgânico, que não é orgânico, que dá para ser reciclado, vidro, plástico, etc., papel. Só que daí vem lá a caçamba de lixo e joga tudo na mesma coisa. Joga tudo. E aí, por que tu vai fazer isso? E é o que a gente observa na maioria das cidades. A maioria das cidades brasileiras não tem coleta seletiva. Então, essa questão do lixo passa por uma responsabilização geral, que vai desde a tomada de consciência da população, das pessoas, de maneira geral, que está em casa, a forçarem, a exigirem das entidades públicas estabelecerem políticas de coleta seletiva, de destinação adequada do lixo doméstico, comercial e industrial. Então, eu separo, mas aí o município vem aqui e joga tudo ali. E aí eu fico, então não vou mais separar. Não, tu como cidadão, tu tem o dever de bater na porta lá do teu representante, na Câmara de Vereadores ou na prefeitura da tua cidade e dizer, estou separando o lixo, estou fazendo o correto,
só que vocês não implementaram coleta seletiva na cidade, não incentivam coleta seletiva. Eu quero coleta seletiva. Eu quero uma destinação correta, e aí isso passa pelo cidadão consciente. O cidadão consciente não é, eu fiz a minha parte de dentro de casa, de fora, da porta da fora, lava minhas mãos. Não, isso não é um cidadão consciente. Tu está fazendo isso só para alimentar o teu próprio ego, para dizer que tu é uma pessoa, né, ecologicamente correta. Tá? Então, não. Tá? Para tu ser um cidadão de fato dentro dessa questão, tu tem que exigir das autoridades que seja possibilitado o destino correto, né, desse lixo. Isso que o Gilberto falou agora, gente, para quem está aí, é meu aluno ou está fazendo redação do Enem, isso é intervenção social, que tu vai escrever no papel, mas que tu tem que praticar, ela não pode ficar só ali. Porque ali os caras envolvem agentes governamentais, dizendo o governo junto com o ministério, mas não manda um e-mail. A intervenção social é um papel, tu tá entendendo? É isso que o Gilberto falou. Então, quer dizer, não é tão difícil de fazer, tá? Eu quero só ler aqui a pergunta, Giba, da Elizabeth. Ela disse, aqui em Candelária fazem coleta seletiva. Coleta seletiva, os dias são intercalados entre recicláveis e orgânicos, porém a população não colabora. A prefeitura distribui panfletos, instruindo mais em vão. E a Keké botou, vi aqui na revista Galileu que o país recicla apenas 3% de suas 79 milhões de toneladas de lixo por ano. Bom, no primeiro ponto, sobre a população não contribuir, não colaborar, né, com o processo da seleta, tem aquela questão, né, de que tu está fazendo errado a vida inteira. Né? Foi feito errado a vida inteira. Não é da noite para o dia que a gente muda um comportamento de uma população. Tá? Não é da noite para o dia. A gente não pode se iludir dessa maneira. Tá? É um trabalho que foi durante décadas e mais décadas que não, melhor dizendo, não foi feito, e não vai ser em pouco tempo que a gente vai mudar, né, esse hábito. Ele é paulatino. Para a gente que tem essa consciência, tem a preocupação, já é difícil, né? A gente às vezes escapa, ou está sempre escapando, ou tentando, né, se controlando, se policiando, né, nesses hábitos. Imagina para quem nunca sequer leu, se preocupou a respeito. Até isso introjetar e fazer parte da vida, do cotidiano, demora. Tá? É demorado, é trabalhoso e demorado. Tá? Então, geralmente, coisas que vêm da ignorância no sentido de não se saber, né? Ser ignorante, não saber, elas costumam perpetuar, né? Se manter, não perpetuar, mas se manter mais tempo uma sociedade. Então, para tu rodar mover essa roda no sentido inverso, uma sociedade, no caso, mais sustentável, é mais trabalhoso. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. E sobre a coleta seletiva ali, é interessante. É 3%, mas veja só um dado que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil, ele recicla 99% do alumínio produzido. A gente é líder mundial de reciclagem de alumínio. Por quê? Porque existe incentivo. Porque isso barateia processos. Então, existe cooperativas estruturadas, organizadas e incentivadas por entidades públicas nesse sentido, porque é um status, né, do país lá para fora. Então, tem essa coleta de 99% alumínio. Mas ainda falta outros, né, tipos de materiais que poderiam ser reciclados e não são reciclados, não são destinados. Então, essa política deve mover nessa direção para esses outros materiais. Né? A Isa, agora eu li, ela comentou, né? Temos que valorizar o papel dos catadores de rua, pois acabam contribuindo para a sociedade em troca dos seus... Exatamente. Exatamente. As cooperativas de catadores promovem uma função importantíssima, importantíssima na nossa sociedade. Inclusive,
Essa, eu me lembro, Giba, que tinha uma capa, agora eu não lembro de qual revista que era, que trazia um plástico dentro de uma imagem de oceano. Eu achei boa a capa. E aí tinha a chamada que daqui a, se eu não me engano, a 50 anos, terá mais plástico do que peixes no oceano. Isso confere ou é para conscientizar de forma bruta, assim, né, a sociedade? Bom, confere, confere. Se eu não me engano, é em 2050 até É essa isso aí. previsão. 2050, essa previsão de ter mais plástico nos oceanos do que peixes, né, do que animais. Vamos a alguns dados aí, vamos ver se isso aí faria algum sentido. Oceano Pacífico, Pacífico Norte, nós temos, isso são dados coletados por diversas empresas, institutos aí de pesquisa sobre lixo plástico, tá? No Pacífico Norte, nós temos aí em torno de 90 mil toneladas de lixo plástico. No Pacífico Norte. Pacífico Sul, nós temos em torno de 20 mil toneladas de lixo. Tá? Então, são 90 mais 20, temos 110 mil toneladas de lixo no Pacífico. No Atlântico Norte, nós temos aí 52 mil toneladas de plástico nos oceanos. No Atlântico Sul, ele vai para 12 mil toneladas. No Mediterrâneo, aquela regiãozinha ali, né? Mediterrâneo, são quase 25 mil toneladas de lixo plástico flutuando, dispersos ali no oceano. E no Índico, nós temos só no Oceano Índico 86 mil toneladas de lixo plástico. Tá? Então, eu até perdi as contas. Soma tudo para a gente ter uma ideia, né, das gigatoneladas que tem de plástico nos oceanos. Porque, gente, é aquela história. Quando tu joga fora, tu não joga fora. Vai para algum lugar. E quando não é destinado para o local correto, da forma correta, vai parar nos oceanos. Vai parar nos oceanos. A gente tem ilhas de lixo no Oceano Pacífico que praticamente tu não consegue mergulhar no oceano. Tu bate no lixo. Forma ilhas, realmente ilhas de lixo. Foi encontrado nas fossas das Marianas mais de 5 mil metros de profundidade do oceano. Foi feito coleta de crustáceos que vivem nessa zona abissal e eles tinham microplástico dentro deles. Então, microplástico. Então, microplásticos são pequenas fragmentos de plástico oriundo do processo de decomposição desse plástico e está em por tudo. Tem um estudo que fez uma análise relativa de quanto plástico a gente consome por semana. Gente, você já comeu seu cartão de crédito essa semana? Essa é a minha pergunta. Sim, a gente come o equivalente a um cartão de crédito, o peso de um cartão de crédito por semana de plástico. Tá? Como assim? Onde está esse plástico? Na água que a gente bebe, na comida que a gente consome. Tá? Tem microplástico. E se tu for se somar tudo, dá aproximadamente o peso de um cartão de crédito. Tá? Então, tá dentro do teu corpo. Tá? Então, Que pergunta, já comeu teu cartão de loucura! crédito? Então, aí, exatamente. E Cara, sabe de isso onde é. vem a maior parte do microplástico? E isso aqui que é mais louco. A maior parte, em torno de 40% do microplástico que está difundido aí nas águas dos oceanos, que a gente está bebendo, está consumindo, vem da roupa. Da nossa roupa feita de material sintético, que é plástico. Sim. A calça de lycra que tu usa para academia, roupa de lycra que tu usa, meias que tem elástico, calça jeans com elastano, plástico, plástico, plástico. A minha camiseta aqui, plástico, plástico, plástico. Aí tu lava, libera microplástico na água, essa água vai para o esgoto, do esgoto para os rios, dos rios para os lagos, dos lagos para os oceanos. Em torno de 40% do que a gente está consumindo é a nossa roupa, gente. Cara, isso é Momento muito para maluco, refletir. gente. Cara, isso é muito É. doido. Muito doido.
pensar nisso. Ele é algo desacomodador, né, que eu ia comentar, né? Desacomoda completamente. Por isso que aquele início, pensa, você que está aí vendo a nossa live, tenta pensar uma forma de não consumir, de não ter plástico na tua vida. Não tem como. Tá na tua roupa que tu veste, tá em tudo que tu consome. É um problema. A gente tem que mudar os hábitos de consumo, né? Começar a utilizar material, né, orgânico, de algodão, enfim, outras matérias que não vão impactar, né? E é uma problemática aí presente. Aí tem Aqui, outras questões aí por trás. a Pode falar. Keke até colocou no documentário aqui, Giba, não sei se tu viu ele, eu não cheguei a ver esse documentário, cara, que tem na Netflix, que é um documentário sobre, aonde ela colocou isso, a farsa da reciclagem, né? A farsa da reciclagem, que vai mostrar grandes corporações que começaram a introduzir plásticos descartáveis no mercado e investiram em propaganda defendendo que não há problema em seu consumo desenfreado. Até fica uma reflexão sobre o documentário, que recaia nas costas da sociedade os custos, né? De quem está ganhando em cima disso. Eu não cheguei a olhar esse documentário. A questão do injusto eu entendo, mas ao mesmo tempo acho que a sociedade ela é permissiva, né? Permitiu. Então é uma parte, responsabilidade nossa, eu me incluo nisso aí. Responsabilidade nossa. A reciclagem, né? Vamos fazer com material reciclado. Não é reciclado, porque não existem políticas que apoiam a reciclagem. Né? Não existe legislação, né? Não existe uma valorização dos catadores, das cooperativas. Né? Não existe uma política. Então é uma farsa. Tu diz, estou consumindo aqui esse refrigerante aqui porque a empresa diz que ela é reciclável, a garrafa dela é reciclável. Não é. Garrafa retornável. Eu fiquei feliz quando começaram ali, o pessoal começou o movimento. Garrafas retornáveis. Beleza, show, é algo que vai impactar menos. Aí eu descobri que, na verdade, não retornam. Falar com o dono ali da vianda ali, né, do mercadinho, não. Eles não fazem isso. Não fazem aquela questão de ser retornável. As empresas simplesmente pegam aquilo ali e jogam fora depois. E tu paga mais caro ainda por isso. Então, a farsa tá aí, né? Mas aí, Cara, é bonito pegar alguma coisa que seja assim. Não funciona. Não funciona que mesmo. maluco, cara. E aí Exatamente. depois teve mais um comentário aqui, Giba, que foi do Fabrício. A Vitória colocou sobre a reciclagem também, que eles não deviam produzir panfletos para entregar para a população. O Fabrício disse isso, 2050. Mesma relação em questão da água potável. Só não entendi o que ele falou da água potável ali, mas... Talvez acabar a água potável, agora eu não saberia. Entendi também. Mas a Só deixa eu questão comentar, Giba, um pouco Fala. antes. Não, essa que a Vitória colocou, por exemplo, de panfleto, né? Tipo, educando a população. Eu acho que eu concordo em gênero, número e grau com o Giba. A gente é permissivo. Então, a gente só vai fazer alguma coisa, mesmo nós sabendo, se nós tivermos que pagar. Então, por exemplo, se constituir uma política de multa, talvez aí a gente comece a pensar, panfleto não adianta porque vai gerar, eu acho que mais lixo ainda por causa do papel, né? Porque as pessoas não vão ler e vão acabar jogando fora. Talvez conscientizar de outra forma, assim, sabe? Mas, desculpa, Giba, agora pode comentar. Não, mas eu ia entrar exatamente nesse ponto. Acho que talvez o panfleto ele até entre nessa relação educativa, mas eu acho que assim seria aquele tipo, é o aviso, tipo, não te esquece disso. Então, tu já está consciente, só que tu não fica te policiando 100% do tempo. Então, o panfleto ele te ajudaria o cidadão a já não esquece que tem essa questão, né, da reciclagem, enfim,
né? Mas a questão de educação lá no berçário, lá na base, né, da nossa educação, começar lá na escola, tá? Então, eu não sei como é que está agora, mas na minha época de estudante, não existia lixos separados nas escolas. Era uma lata de lixo onde tu jogava tudo ali dentro. Eu não me lembro de uma aula sequer durante a minha vida ali de ensino fundamental, ensino médio, de aula ensinando processos de reciclagem, a importância da reciclagem, a importância da gente mudar os hábitos de consumo. Eu não me lembro, eu sou da década de 80, nasci em 80, né? Então eu não me lembro disso. Eu não sei como é que está agora, talvez tenha mudado um pouco, mas não sei como é que está no ensino público. Eu confesso a minha ignorância quanto a isso. Talvez tenha mudado alguma coisa, mas ao mesmo tempo vem aquele ponto que eu tinha comentado. Tu mudar um hábito de décadas, uma ideia de décadas, vai demorar outras tantas décadas. E aí tem um ponto, eu faço um engaixo com um gancho com o que tu comentou. Como é uma questão urgente, tem que haver legislação. Tem que partir para o punitivismo. Tem que punir. Então, multa, e não multas brandas, multas pesadas, em cima disso, para fazer sentir realmente o impacto, já que é uma questão de urgência. Nesse contexto. Não dá tempo da gente esperar 20, 30 anos, 40 anos, 2, 3 gerações para a gente ter essa tomada de consciência. Não temos tempo para isso. Fabrício entrou aí, meu colega, perguntou tudo bem? Tudo bem, Fabrício? Obrigado pela presença aí. E o outro Fabrício Duarte, ele explicou, né? Ele disse que alguns relatos da falta de água potável, pois água limpa não é água potável. Somente reflexão quanto ao ano de 2050. E a Keké colocou que tem muitos biscoitos que antes vinham em uma única embalagem, agora é a embalagem das embalagens de cada bolacha. Não acredito nisso, cara. Uma bolacha, uma embalagem. Eles botam embalagenzinhas, cada uma dos biscoitinhos. Tem essa. Cara, tu abriu a embalagem e viu que a empresa faz isso, nunca mais compra. É isso. Aí vai forçar a empresa a não fazer uma porcaria dessa. E essa coisa das embalagens de ser recicláveis, agora me vem um outro detalhe interessante. Vocês podem ver nas embalagens de biscoito que tem aquele alumínio, né, por dentro. Isso. Tem ali um símbolo que é para ser reciclado. É reciclado. Gente, aquilo é uma mentira. Isso não vai ser reciclado. Não tem como ser reciclado. Não tem como reciclar. Porque tu não tem como separar o polímero plástico daquela parte de metal, que é um alumínio que eles usam ali. Até existem processos para a separação, mas esses processos são tão caros, mas tão caros, que inviabiliza, né, o processo de reciclagem desse material. Então, evita comprar esse tipo de produto. Evitar comprar. É essa mudança de mentalidade de consumo que a gente já apontou lá no início da nossa live. Temos que mudar essa mentalidade. E para isso, né, Giba, eu acho que a rede social, a internet, o mundo conectado, ele serve muito, né? Porque tu pode fazer movimentos, por exemplo, de denúncia. Sim. Tem. Eu confesso um pouco meu ceticismo quanto a essa capacidade, né? Mas não tiraria a questão da importância. O meu ceticismo é só porque a gente acaba vivendo numa bolha, né, virtual. A gente não se dá conta. De repente a gente está falando para os nossos iguais, para a gente que pensa que nem a gente, mas não sai da bolha. E o importante, a grande questão, o mote, é a gente conseguir sair dessa bolha. Atingir pessoas que não têm acesso a essa nossa informação ou que ainda não foram tocadas a essa questão. Esse é o grande desafio. Outra coisa, o Fabrício Duarte explicou ali qual é que é as bolachas, Hot e Cracker. São exemplos desse uso excessivo. Sim, é excessivo de plástico, excessivo de sal, excessivo de glutamato, é só coisa boa, né? Então,
come uma cápsula de Césio que tu vai se sentir melhor. Cara, é veneno, cara, essas coisas. É uma É uma tonelada de bomba ali, sal. né? É uma bomba, cara. É uma tonelada de sódio naquela porcaria. É caloria vazia aquela porcaria. Não compra essas porcaria aí. Vai comer um pão, um cacetinho. É muito mais nutritivo. E não impacta. Um lixo. O Fabrício botou a risar. Ele é uma bomba, não recicla, é cheio de porcaria, então é melhor, olha. Giba, eu ia te perguntar então sobre essa questão, por exemplo, tá? Eu sei porque eu faço isso, já me policiei várias vezes, mas continuo fazendo. A questão de colocar o lixo em sacola de mercado, tá? Eu já tentei, já estou colocando na minha cabeça para usar uma sacola retornável. E se tem projeto no mercado, no Brasil, por exemplo, de um saco de lixo que seja biodegradável, mais barato, tem uma política de governo nesse sentido ou não? Não, não tem política quanto a isso. Mas existem empresas que estão investindo nisso, nesses polímeros aí biodegradáveis. Mas aqui entra uma problemática interessante quanto a esses sacos biodegradáveis aí, que ele é biodegradável, eles vão utilizar ali polímeros à base de amido para ajudar, mas ainda tem material plástico. Então ele fica super fragmentado. Então ele fragmenta muito mais rápido. E onde vai parar esses fragmentos? Depois, microplástico. Então a gente tem que avançar um pouquinho mais nesse contexto. E não existe um incentivo, nós não temos um incentivo de tecnologia para isso. Nosso país, o processo de patenteamento de tecnologias desenvolvidas, a gente tem aí mais de 90% de toda a ciência produzida no país nas universidades públicas. Não são as empresas que fazem isso, não são as grandes corporações que fazem isso. É universidade pública. E a gente tem aí, batemos o triste patamar do menor verba investida em ciência e tecnologia desde 1990, se eu não me engano. Então, a atual gestão, justamente de governo, nos brinda com essa questão de não ter investimento em tecnologia. O sistema de patenteamento de tecnologias inovadoras no Brasil é extremamente burocrático, demorado, e alguns poderiam dizer, eu vou falar sem qualquer tipo de prova, mas que há um viés, no sentido assim, eles batem, tem uma empresa que acha legal não patentear isso aqui e oferecer no mercado essa tua tecnologia que tu desenvolveu aqui, porque ela é sustentável e por conta disso tu vai impactar a produtividade dessa empresa. Então, para ter uma ideia, gente, existe células fotovoltaicas feitas com banana, casca de banana, gente. Então, tu faz uma célula fotovoltaica para ter energia elétrica com casca de banana, cara. Isso é sensacional. Mas, ter acesso a essa tecnologia, patente, investimento na produção disso aí, nós não temos. Não ocorre, não existe isso aí. Então, volta à relação da sacola plástica. Melhor coisa é levar a retornável. Leva a bolsinha retornável ali e ponto final. É o melhor a ser feito dentro dessa questão. Não tem outra forma. E essa questão até que tu falou da pesquisa é interessante, né, Giba? Em plena pandemia, em que as pessoas deveriam se voltar e dizer, olha, porque a pesquisa no Brasil não é de hoje, mas a gente está num momento muito ruim, porque a gente voltou por uma matematização que só se incentiva a pesquisa que constrói prédio, a humanas não precisa, porque não precisa estudar, nossa sociedade é perfeita, e as pessoas, que tomara, e eu não estou criticando, só estou colocando o que eu escuto, por exemplo, tomara Deus que crie uma vacina, e aí os caras cortam a verba da pesquisa. Então, quer dizer, além de contraditório, é covarde, para não usar outro adjetivo.
Isso eu já falei em várias outras pessoas, e é a minha opinião, e todo mundo sabe disso. Mas voltando para o plástico, Giba, eu queria te perguntar assim, ó, se tu vê uma solução a curto prazo, ou tu acha que isso ainda a gente vai chegar no fundo do poço? No fundo do poço a gente já está. Tá? No fundo do poço a gente já está. A questão agora é quantas toneladas de plástico vamos soterrar no fundo desse poço. Se a gente vai ter mais e mais toneladas sem fim, ou se a gente vai conseguir diminuir isso aí e aí conseguir sair desse fundo do poço. Aí, o Antônio, ó, boa noite, amado. Como é que tá, querido? A curto prazo não tem. Tá? Não tem não tem qualquer perspectiva a curto prazo dessa mudança. Eu tinha comentado que a gente tem carros já movidos a energia elétrica, tem uma propaganda, agora não me lembro de qual marca de carro é, também não vou fazer logo porque eles não vão me dar esse carro. Tá? Até farei a propaganda da marca do carro, da marca da empresa, se eles me dessem esse carro movido a energia elétrica. Então, por que não está? Por que os governos, por exemplo, não vão lá e desoneram toda a parte tributária na fabricação desses carros, barateando essa tecnologia? Por que não se pensa dentro desse contexto? Porque não há interesse, obviamente. Não há um interesse dos bilhões, trilhões que correm por trás de uma aplicação de combustível fóssil. E a mesma coisa vale para os plásticos, né? Porque plástico é oriundo de petróleo. Combustível, petróleo, fóssil. Não é interessante, né? Não vai ser interessante para eles essa relação. Porque, então, a curto prazo eu não vejo uma melhora nessa questão. A gente tem uma tendência aí de só tomar ações mais drásticas quando já está mergulhado, não consegue mais respirar. Isso é uma tendência. A gente tem, mas para não dizer que as coisas estão tão ruins assim, a gente tem um movimento, e já faz aí bem antes do que aqui, por exemplo, na América Latina, na Europa, quanto à questão de reciclagem. Então a gente vai ter países aí que a taxa de reciclagem chega a 70% de reciclagem, reutilização, destinação adequada desses resíduos sólidos. Então já existe, a Alemanha, se não me engano, é um dos países líderes dentro desse contexto. Então, talvez, se isso servisse de exemplo para países, os Estados Unidos, por exemplo, está lá na rabeira. Então todo mundo vê os Estados Unidos como modelo de alguma coisa, não sei se é modelo, acho que é um modelo para como não deve ser feito. Mas eu não sei o que tem aqui, a galera que acha que é o top de tudo, né? Cara, vai lá e te fixa lá nas políticas na Europa, dos países europeus, lá, enquanto a questão de reciclagem, na questão da destinação adequada dos seus resíduos. Abra um parênteses aqui. Não dizendo que eles são bonzinhos nessa história. Porque a gente sabe que tem muitos casos deles colocarem os lixos deles em containers e mandar para cá. Então, desovar o lixo deles aqui. Tem isso, galera. Tem isso. Então, claro. Mas, pega um exemplo bom, né? A questão deles conseguirem. Pega a parte boa, né? Não que a gente vai fazer. Mas seria até irônico, né? Imagina a gente mandar o nosso lixo lá para a Europa, né? Já tiraram tanta coisa da gente aqui, né? Então, vamos pegar mais um pouquinho, vamos pegar nosso lixo. Vamos pegar o nosso lixo. Seria uma troca justa, né? Como é que é? Um resgate histórico? O reparo histórico. Levar o nosso ouro, nossas riquezas, dizimaram nossas populações nativas. Então, toma aí o nosso presente, a nossa caca para vocês também. Isso aí é irônico, né? Mas não, os dois errados não fazem um certo. Isso aí é importante a gente ter. Mas, cara, eu queria te agradecer muito, Giba, muito, 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 por tu ter aceito o convite, a gente ter batido esse papo, tá?
obrigado que tá terminando ali. Tu tem 20 segundos para dar o teu adeus aí. Então, eu agradeço imensamente o convite, foi ótimo, passou voando esse tempo aí. Deixa aquele forte abraço, um beijo no coração, morrendo de saudade aí da gente bater esse papo ao vivo. Feitoria, gente. Obrigado pela presença de todo mundo, gente. Valeu, Giba.